Seja bem-vindo ao meu canal de desenvolvimento financeiro. Eu me chamo Tobias e nesse vídeo é o seguinte, gurizada. Será que vale a pena ter carro no Brasil hoje em dia? Eu levantei alguns dados e nesse vídeo a gente vai analisar isso hoje. Ter carro no Brasil já foi sinal de status por muito tempo, né? Só que hoje em dia pode ser que seja sinal de burrice em muitos dos casos. Ainda mais aí com a chegada do Uber, com a facilidade nos transportes. Então nem sempre hoje em dia ter carro pode ser uma boa, já que os custos são muito elevados, tem que pagar seguro, IPVA, tem a depreciação do veículo, o custo da compra do veículo, são diversos fatores que levam talvez não ser interessante para você ter um carro. Então nesse vídeo a gente vai analisar, de acordo com alguns dados levantados, se vale a pena ou não ter carro. Porque o que acontece? Quando a gente fala de carro, são muitas as variáveis que fazem aumentar ou não o valor de ter um. E também, de acordo com o estado onde tu mora, de acordo com o carro que tu compra, tudo isso pode alterar demais os teus gastos em ter um carro ou não. E por isso que eu fiz diversas suposições, tá? A primeira suposição que eu fiz é a seguinte: qual carro que a gente vai comprar para fazer esse estudo? O carro que eu utilizei foi um Fiat Mobi, que junto com o Renault Kwid é o carro mais barato no Brasil atualmente. Como vocês podem ver aí, custa R$ 34.990, né? O famoso 35 mil. Então o carro utilizado vai ser um carro novo, a maior parte dos brasileiros querem carro novo. Então eu utilizei um carro novo, mas em compensação eu utilizei o carro mais barato vendido no Brasil atualmente. Então, para efeito do levantamento desses dados, o carro utilizado então vai ser um Fiat Mobi no valor de R$ 35 mil. Agora então eu vou levantar os gastos que esse carro teria para a gente ao longo do período de um ano. Todos os gastos que esse carro nos daria ao longo do período de um ano, tá? O primeiro gasto que eu vou levar em consideração é o IPVA, tá? Atualmente, para o estado de São Paulo, o IPVA para carros com motor flex é 4% do valor venal, ou seja, 4% de 35 mil. Então, ao longo de um ano, tu vai pagar R$ 1.400 de IPVA. O segundo dado que eu levantei é o valor do seguro. O valor do seguro acaba ficando muito subjetivo, porque dependendo da localidade, de acordo com o teu sexo, de acordo com a tua idade, o valor do seguro ele pode variar muito. Então eu tive que fazer algumas suposições, tá? De acordo com os outros vídeos do meu canal, eu notei que a maior parte é homem, na faixa etária de 35 anos, né? Sempre variando para mais, para menos, uns 10, 15 anos para mais ou para menos, mas homem de 35 anos é a média das pessoas que assistem o meu canal, tá? Então para isso eu supus que, para valor do seguro, um homem de 35 anos residente em São Paulo, tá? E para essa suposição eu cheguei ao valor de R$ 1.500 de seguro, como vocês podem ver aí na tela, tá? 1.487 é o valor médio para esse tipo de perfil para o carro Fiat Mobi. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando fala em carro também é a depreciação dele. Esse carro em específico, de 2008 para 2019, ele desvalorizou 5,26%. Ele desvalorizou então R$ 1.841, tá? Então, se ele desvalorizou 5,26% de 2018 para 2019, provavelmente ele vai desvalorizar mais ou menos bem próxima disso de 2020 para 2021. Então, esse é um valor que bem próximo aí do que provavelmente ele vai desvalorizar ao longo do próximo ano, tá bom? Também a gente tem que levar em consideração outra coisa. O que acontece? Quando tu vai lá e tu compra o carro, tu tá perdendo R$ 35 mil, ou seja, tu tá deixando de ter esse dinheiro valorizando na tua conta, tá? Quanto que R$ 35 mil poderiam render, tá? Eu coloquei aí bem conservador 10% ao ano, tá bem? É possível tu chegar a 20, 25, 30% ao ano, é completamente possível. Inclusive aí grandes investidores têm uma média ao longo de décadas de 25%, né? Mas aí eu supus aí 10%, bem conservador, e que tu consegue encontrar inclusive em fundos imobiliários sem muita dificuldade, tá bem? Então 10% eu acho justo, o que nos daria, né, uma perda. Nesse caso a gente estaria deixando de ganhar R$ 3.500. Não que a gente está perdendo, mas a gente está deixando de ganhar R$ 3.500 que não estão rendendo para a gente, mas estão ali parado no carro, então sim, não deixa de ser um gasto. Outra coisa para levar em consideração é o valor da manutenção. O valor da manutenção desse carro nos primeiros 10 mil quilômetros, tá?
levando na concessionária é de R$ 224, então a gente tem um gasto a mais aí de R$ 224 ao longo de um ano de uso para esse carro, tá? Se a gente for levar em consideração aí todos os gastos que a gente teria ao longo de um ano, então a gente teria aí R$ 8.465 de gastos ao longo de um ano, levando em consideração as métricas que eu utilizei nesse vídeo, tá bom? O que nos dá um gasto de R$ 705 por mês para simplesmente ter o carro e deixar ele parado na garagem sem fazer nada. A gente vai ter um gasto aí de R$ 705 por mês. Só que obviamente tu não vai comprar o carro para deixar ele parado na garagem, né? Então tu vai andar um pouco com ele, obviamente, e para isso eu tive que encontrar a média que o paulistano anda por ano de carro, tá? O paulistano ele anda em média 13 mil quilômetros por ano de carro, o que nos dá aí uma média de 1.100 km por mês, tá? Então eu tive que fazer mais duas suposições, tá? O valor do combustível e o quanto que esse combustível rende, o rendimento do combustível, tá? Eu cheguei a um valor de 14 km por litro, tá? Talvez seja um pouco alto, não sei. 14 km por litro é um carro bem econômico, mas esses carros aí são bem leves, então eu acho que chega a fazer isso na cidade, sim. E também eu tive que supor aí o valor do combustível, tá? Eu sei que aí em São Paulo o pessoal abastece muito com álcool, né, com etanol, mas eu não sei quanto é que está o preço do etanol, então eu tive que utilizar o preço da gasolina, né? E aí eu supus a gasolina a R$ 4,00 o litro, tá bem? Então R$ 4,00 o litro a 14 km por litro, fazendo uma média de 1.100 km por mês, tá? Que é um valor bem justo mesmo. Dá R$ 314 em combustível por mês, tá bem? Então o paulistano, para ter o carro dele e para fazer 1.100 km por mês, ele tem um gasto de R$ 1.019, tá bem? Então R$ 1.019 é o custo que tu tem para ter um Fiat Mobi fazendo 1.100 km por mês, tá bem? Então aí é um valor não muito elevado, se tu vai ver, para falar bem a verdade. Eu achava que seria bem mais alto que isso, tá bem? Eu achei que o custo para ter um carro fosse bem mais alto, porque é o que se fala por aí, que hoje em dia não vale mais a pena ter carro. O outro fala que vendeu o carro só para andar de Uber, tá? Mas eu achei que fosse ficar mais caro ter um carro. Então para fazer 1.100 km tu gasta aí R$ 1.019, não é tanto. O equivale a R$ 34 por dia, né? Então, poxa, se tu vai e volta pro trabalho e tu não mora tão perto do teu trabalho, tu já gasta aí 10, 15, 20 reais de Uber só para ir, né? Então acaba que muitas vezes vale a pena sim tu ter um carro, vale a pena se tu não comprar um carro muito caro. Obviamente se eu pegasse um Corolla, um Cruze, uma Renegade, ia ficar completamente diferente esses dados, ia distorcer absurdamente, né? Mas aí eu peguei um carro que está dentro da realidade da maior parte dos brasileiros, né? Então, para te ter um carro aí de R$ 35 mil e percorrer 1.100 km com ele por mês, tu vai ter um gasto de mais ou menos R$ 1.000, tu vai ter de gasto com esse carro por mês, né? Então, de repente, vale a pena sim tu ter um carro, ainda mais se tu tem família, tu poder viajar. É claro que o Fiat Mobi, Renault Kwid não é o carro dos sonhos de nenhuma pessoa, eu acho que não, na verdade, né? São carros muito pequenos, né? Mas já quebra o galho, na verdade, para a maior parte dos brasileiros, né? Esse daqui não é um país barato, né? Então não era de se esperar que as coisas fossem baratas. Então aí, de repente, analisa aí o teu caso, né? Se tu realmente precisa de um carro ou não. Muitas pessoas moram próximas do trabalho, né? A maior parte dos gastos das pessoas é indo para o trabalho. Então, se tu mora perto do teu trabalho e de repente não vale a pena tanto ter um carro, né? Porque cada caso é um caso. Mas se tu mora longe do teu trabalho, tu costuma usar bastante transporte, né? Daí vale a pena sim, provavelmente vai valer a pena sim tu ter teu próprio carro, tá bem? Então tá, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, vai me ajudar muito. Valeu!